Oxente, meu povo, que alegria danada estar aqui com vocês de novo. Vocês não imaginam o quanto fico feliz sabendo que estão aí, me escutando, porque cada visualização de vocês ajuda essa nossa conversa a chegar em mais gente que precisa ouvir essas histórias que marcam a alma. Vou contar uma história hoje que vai fazer vocês entenderem como o destino às vezes prega peças terríveis na vida da gente, mas também como a força de uma mulher pode mudar tudo. Imaginem só uma menina de 16 anos, cabelo preto como a noite mais escura, olhos verdes que pareciam duas esmeraldas perdidas no rosto mais pálido que vocês já viram. Essa menina chamava Esperança, nome que mais parecia ironia do destino, porque de esperança mesmo ela não tinha nadinha. Morava num casebre que mais parecia um chiqueiro nos arredores de Caruaru, onde o sol rachava o chão de tão quente e a pobreza grudava na pele das pessoas como melado azedo. O pai dessa criatura, um homem que não merecia nem ser chamado de gente, era conhecido por todos como Zé Maldito. Nome que não podia ser mais certeiro, viu? Esse desgraçado bebia mais que um buraco sem fundo, e quando a cachaça subia na cabeça dele, a violência descia como chuva de pedra. A mãe da menina, coitada, já tinha partido desse mundo há uns 3 anos, levada por uma doença que os médicos nem souberam dizer o nome direito. E desde então, Esperança vivia numa rotina de terror que fazia até o diabo ter pena. Agora, prestem atenção no que vou contar, porque é aqui que a história fica de arrepiar mesmo. Naquela manhã de terça-feira, quando o galo ainda nem tinha cantado direito, Zé Maldito acordou diferente. Não era a diferença boa, não viu? Era aquela diferença que dava para sentir no ar, como quando a tempestade está chegando e os bichos ficam inquietos. Ele vestiu a camisa menos rasgada que tinha, passou um pente no cabelo seboso e chamou a filha com uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. "Esperança, minha filha", disse ele. E já nessas palavras tinha algo podre, algo que fazia o estômago da menina revirar. "Hoje você vai comigo fazer uma visita importante. Vai conhecer o homem que vai cuidar de você daqui para frente." A menina sentiu o sangue gelar nas veias. Cuidar? Que cuidar era esse que o pai estava falando? Ela sabia que quando Zé Maldito falava dessa forma melosa, era porque alguma desgraça estava por vir. O caminho até a fazenda Pedra Branca foi feito em silêncio. Só o barulho das sandálias gastas pisando na terra vermelha e seca. Esperança tentava entender o que estava acontecendo, mas cada passo que dava era como se estivesse caminhando para o próprio fim. O pai olhava para frente com um sorriso torto que mais parecia uma careta, e de vez em quando murmurava palavras que ela não conseguia entender direito. Quando chegaram no portão da fazenda, um carro preto estava parado ali, reluzindo no sol como uma carruagem do demônio. Dentro saiu um homem alto, moreno, com chapéu de couro e roupa de vaqueiro, mas que tinha nos olhos uma frieza que dava para sentir de longe. Era Coronel Damasceno, o homem mais rico e temido de toda aquela região. Diziam por aí que ele tinha o poder de comprar qualquer coisa que quisesse, inclusive gente. O que aconteceu ali naqueles minutos seguintes foi algo que marcou a alma de Esperança para sempre. Os 2 homens se afastaram alguns passos e começaram a conversar baixinho, como: "Quem está fazendo negócio sujo?" Ela viu quando Zé Maldito estendeu a mão e o coronel colocou ali um punhado de notas que pareciam estar queimando os dedos do desgraçado. Foi nesse momento que Esperança entendeu tudo. Entendeu que não era uma visita. Entendeu que o pai não estava apresentando ela para ninguém. Ele estava vendendo ela como se fosse um animal no mercado. "Não!" gritou ela, tentando correr, mas as pernas pareciam ter virado gelatina. O coronel nem se mexeu, só fez um sinal com a cabeça e 2 homens que estavam esperando no carro vieram em direção a ela. Esperança olhou para o pai, procurando nos olhos dele algum sinal de humanidade, alguma coisa que dissesse que aquilo era só um pesadelo ruim. Mas tudo que viu foi a ganância brilhando como ouro falso. "Papai, pelo amor de Deus!" ela implorou, caindo de joelhos na terra quente. "Não me faça isso, eu sou sua filha." Zé Maldito nem olhou para trás quando respondeu, com uma voz que saía rouca da paz de Oti. "Garganta, você agora é problema dele.
Eu não posso mais te sustentar. E foram essas as últimas palavras que ela ouviu do homem que deveria protegê-la mais que tudo nessa vida. O coronel Damasceno se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não disse uma palavra, apenas fez sinal para ela entrar no carro. Esperança olhou ao redor, procurando alguém, alguma coisa, qualquer possibilidade de escape, mas só havia o silêncio do campo e o barulho do vento passando pelos galhos secos das árvores. Quando a porta do carro se fechou atrás dela, foi como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Durante todo o trajeto até a sede da fazenda, Esperança ficou pensando no que iria acontecer com ela. As histórias que ouvia das mulheres mais velhas na feira passavam pela cabeça como filme de terror. Falavam de meninas que sumiam, que eram levadas para lugares onde ninguém mais ouvia falar delas. Será que esse seria o fim da sua história? Será que nunca mais veria o sol nascer como gente livre? A fazenda Pedra Branca era maior do que qualquer lugar que ela já tinha visto na vida. Cercas que se perdiam no horizonte, gado espalhado pelos campos, casas de trabalhadores que pareciam pequenas cidades. E no meio de tudo, a casa grande, branca como o nome da fazenda, com varanda enorme e janelas que pareciam olhos gigantes, observando tudo ao redor. Quando o carro parou na frente da casa, Esperança sentiu que estava entrando num mundo completamente diferente. Um mundo onde ela não sabia quais eram as regras, onde não sabia o que esperavam dela, onde não sabia nem se conseguiria sobreviver. O coronel saiu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la a descer, mas ela não aceitou. Preferia cair no chão a aceitar qualquer gentileza daquele homem que tinha comprado ela como se fosse mercadoria. E aí, gente querida, é que a verdadeira história de Esperança começou. Uma história que vai mostrar para vocês como uma menina, vendida como gado, conseguiu encontrar forças que nem sabia que tinha dentro dela. Mas antes de continuar, quero que vocês façam uma coisa para mim. Se vocês estão sentindo a mesma revolta que eu senti quando ouvi essa história pela primeira vez, deixem aí nos comentários qual foi a parte que mais mexeu com vocês até agora. Porque histórias assim precisam ser compartilhadas, precisam que mais gente saiba que essas coisas já aconteceram e ainda acontecem por aí. E se vocês quiserem continuar acompanhando essas histórias que mexem com a alma da gente, se inscrevam no canal, porque cada inscrição ajuda essas histórias a chegarem em mais pessoas que precisam ouvir. Madeira velha com um colchão que fedia a mofo e suor de quem sabe quantas outras desgraçadas que passaram por ali antes dela. Quando a porta se fechou e ela ouviu a chave girando do lado de fora, Esperança entendeu que agora era prisioneira de verdade. Ela passou a noite inteira acordada, ouvindo os barulhos estranhos que vinham de todas as direções, passos pesados no corredor, vozes abafadas que pareciam estar tramando alguma coisa, e de vez em quando um grito que vinha de algum lugar distante da fazenda e que fazia ela tapar os ouvidos com força. O medo era tão grande que parecia ter vida própria, crescendo dentro do peito dela como uma cobra venenosa. Toda vez que ouvia um barulho diferente, o coração disparava como cavalo assombrado. Quando o sol começou a nascer, uma mulher velha e curvada entrou no quarto, carregando uma bacia com água suja e um pedaço de pão duro como pedra. Era Dona Conceição, a cozinheira da fazenda, uma senhora de uns 60 e poucos anos que tinha o rosto marcado pelo sofrimento e os olhos amarelados de quem já viu coisa demais nessa vida. Ela não olhou nos olhos de Esperança, apenas deixou a comida numa mesinha de madeira carcomida e murmurou bem baixinho: "Come logo, menina. Vai precisar de força para o que vem por aí." Esperança tentou perguntar o que era que vinha por aí, mas Dona Conceição apenas balançou a cabeça e saiu do quarto como quem estava fugindo de alguma coisa. A menina ficou ali, segurando aquele pedaço de pão e tentando entender o que significavam aquelas palavras. Que força era essa que ela ia precisar? O que o coronel Damasceno estava planejando fazer com ela? As perguntas martelavam na cabeça dela como pregos sendo batidos numa tábua. Foi nesse momento de desespero total que Esperança se lembrou das palavras que a mãe sempre dizia para ela quando as coisas ficavam muito difíceis. "Minha filha, quando a escuridão parecer maior que tudo, procure a luz que vem de cima. Ela sempre está lá, mesmo quando a gente não consegue enxergar." A mãe tinha uma fé inabalável.
sempre falava sobre como as escrituras sagradas tinham respostas para todos os momentos difíceis da vida, sobre como a palavra divina podia ser o único consolo verdadeiro quando tudo parecia perdido. Esperança se perguntou se existia mesmo algum livro sagrado que pudesse ajudá-la naquele momento de trevas, alguma palavra de conforto que pudesse acalmar o desespero que estava crescendo dentro dela. Quem sabe, se ela conseguisse encontrar uma dessas escrituras antigas, poderia encontrar a força que sua mãe sempre falava que vinha da fé verdadeira. Ela decidiu que, se sobrevivesse àquele inferno, procuraria por essas palavras de esperança que sua mãe tanto valorizava. Deixei o link de uma edição especial na descrição deste vídeo para quem quiser conhecer essas escrituras que tanto confortaram sua mãe nos momentos mais difíceis. O tempo passou devagar como melado escorrendo da colher. Esperança ficou trancada naquele quarto por 3 dias inteiros, recebendo apenas água e comida uma vez por dia, sempre pelas mãos de Dona Conceição, que continuava evitando olhar para ela. No 3º dia, quando ela já estava começando a achar que ia morrer ali mesmo, a porta se abriu e entrou o coronel Damasceno em pessoa. Ele era ainda mais imponente de perto do que tinha parecido no primeiro encontro. Alto, com ombros largos, cabelo grisalho bem penteado e bigode espesso que cobria metade da boca. Usava roupa de couro fino, daquelas que custam mais que uma casa inteira, e botas que brilhavam como espelho. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos dele, frios como gelo e vazios como poço seco. Quando ele olhava para a Esperança, era como se estivesse avaliando uma mercadoria, calculando o valor dela na cabeça. Espero que tenha descansado bem, disse ele com uma voz grossa que ecoou no quartinho pequeno, porque hoje você vai conhecer sua nova vida. Esperança sentiu as pernas bambearem, mas conseguiu se manter em pé. Não ia dar o gosto para aquele homem de vê-la se humilhar. Que nova vida? Perguntou ela, tentando fazer a voz sair firme, mas saiu mais como um sussurro assustado. O coronel riu, mas era uma risada sem alegria. Uma risada que dava mais medo que se ele tivesse gritado. Você vai trabalhar aqui na fazenda, vai cuidar da casa, ajudar na cozinha, servir quando eu receber visitas. E quando chegar a hora certa, ele parou de falar e olhou para ela de um jeito que fez ela entender exatamente o que ele queria dizer, sem precisar completar a frase. Eu não vou fazer isso, disse Esperança, encontrando uma coragem que nem sabia que tinha dentro dela. Você pode me matar, mas eu não vou ser escrava de ninguém. O coronel se aproximou devagar, até ficar bem perto dela, e Esperança pôde sentir o cheiro de cigarro e cachaça que saía da boca dele. Quando ele falou de novo, foi bem baixinho, como quem está contando um segredo terrível. Menina boba, disse ele, passando o dedo gelado no rosto dela. Você não entendeu ainda que não tem escolha. Seu pai me vendeu você por R$200. R$200 miseráveis. Sabe o que isso significa? Significa que você vale menos que um bezerro desmamado. E como qualquer animal que eu compro, você vai fazer o que eu mandar, na hora que eu mandar, do jeito que eu mandar. Esperança sentiu uma raiva tão grande subindo do estômago que achou que ia vomitar. R$200. O pai tinha vendido ela por R$200 miseráveis. Menos que um animal. Menos que nada. A dor que ela sentiu naquele momento foi pior que qualquer pancada que já tinha levado na vida. Era a dor de descobrir que para o próprio pai, ela não valia nem um prato de comida. Mas junto com a dor, veio também uma determinação que ela nunca tinha sentido antes. Se o pai tinha jogado ela fora como lixo, se aquele homem achava que tinha comprado um animal, ela ia mostrar para todos eles que estavam errados. Ia mostrar que Esperança, filha de Zé Maldito, valia muito mais que qualquer dinheiro sujo do mundo. Pode fazer comigo o que quiser, disse ela, olhando direto nos olhos frios do coronel. Mas uma coisa eu garanto. Você nunca vai quebrar o que eu tenho dentro de mim. Pode quebrar meu corpo, pode me matar, mas minha alma você nunca vai conseguir comprar. O coronel ficou parado por alguns segundos, como se não estivesse acreditando no que estava ouvindo. Depois deu uma risada alta e saiu do quarto, batendo a porta com força. Esperança ficou ali, tremendo de medo e de raiva ao mesmo tempo, mas sabendo que tinha acabado de declarar guerra. Uma guerra que ela talvez não conseguisse ganhar,
mas que ia lutar até o último suspiro. Porque se uma coisa ela tinha aprendido naqueles dias de inferno, era que existem momentos na vida em que a gente tem que escolher entre viver de joelhos ou morrer de pé. E Esperança tinha escolhido morrer de pé. Os olhos dele grudados nela como mãos nojentas. Ele fazia questão de humilhar ela de todas as formas possíveis. Mandava ela limpar o chão de joelhos enquanto ele ficava sentado na cadeira, observando cada movimento. Quando ela esbarrava em alguma coisa ou derrubava qualquer objeto, ele dava um tapa na cara dela que deixava marca vermelha por horas. "Burra!" gritava ele. "Não serve nem para ser animal doméstico." E ria daquela risada gelada que fazia o sangue de Esperança virar gelo nas veias. Mas o pior de tudo não eram as humilhações nem os tapas. O pior eram as noites. Toda noite, depois que todos os trabalhadores da fazenda iam dormir, o coronel aparecia no quarto dela. Não fazia nada, não tocava nela, mas ficava ali parado na porta, só olhando, como se estivesse esperando alguma coisa. E Esperança sabia muito bem o que ele estava esperando. Estava esperando ela quebrar. Estava esperando ela desistir. Estava esperando o momento de transformar ela no que ele queria que ela fosse. "Não vai demorar muito", dizia ele toda noite antes de ir embora. "Logo você vai entender que é melhor aceitar as coisas como elas são. Resistir só vai tornar tudo mais doloroso." Mas Esperança não baixava a cabeça. Ficava lá, em pé no meio do quarto, olhando direto para ele, mostrando que por mais que ele a machucasse, por mais que a humilhasse, ela não ia se dobrar. Foi numa dessas noites de terror que Esperança conheceu Januário, um dos vaqueiros mais antigos da fazenda. Era um homem de uns 40 anos, magro como vara de pescar, com a pele queimada de sol e cicatrizes espalhadas pelos braços. Ele apareceu na janela do quarto dela bem de madrugada, quando todo mundo estava dormindo, e fez sinal para ela se aproximar. "Menina", sussurrou ele, olhando para todos os lados para ter certeza de que ninguém estava vendo. "Eu soube o que aconteceu com você. Soube que seu pai te vendeu para esse demônio." Esperança olhou para ele desconfiada. Será que era mais uma armadilha do coronel? Será que ele tinha mandado aquele homem para tentar enganar ela? "Por que está me dizendo isso?" perguntou ela, mantendo distância da janela. Januário suspirou fundo e baixou a cabeça. "Porque eu já vi isso acontecer antes. Já vi outras meninas passarem por aqui e sei como essa história termina. O coronel vai torturar você até quebrar sua vontade. E depois..." Ele não conseguiu terminar a frase, mas Esperança entendeu o que ele queria dizer. "Então por que não me ajuda a fugir?" perguntou ela, sentindo pela primeira vez em dias um fio de esperança. "Fugir para onde, menina?" disse Januário com tristeza nos olhos. "Essa fazenda tem mais de 1000 hectares. Está cercada de mata fechada por todos os lados, e o coronel tem homens armados em todas as saídas. Além disso, ele tem acordo com a polícia da região. Se você tentar fugir e for pega, vai ser pior que a morte." Esperança sentiu a esperança se desfazendo como açúcar na chuva. "Então não tem jeito mesmo?" perguntou ela com a voz embargada. "Tem sim", disse Januário, olhando bem nos olhos dela. "Mas não é fugindo, é resistindo, é aguentando até que apareça uma oportunidade de verdade. E quando essa oportunidade aparecer, você tem que estar forte para aproveitar." Ele tirou do bolso um pequeno punhal enferrujado e entregou para ela. "Esconda isso bem escondido. E se um dia não tiver mais jeito, se ele tentar fazer com você o que você não quer que seja feito, use isso. É melhor morrer como gente do que viver como animal." Esperança pegou o punhal com as mãos tremendo. Era pequeno, mais parecia um canivete velho, mas pesava como se fosse feito de ferro puro. Ela escondeu a arma embaixo do colchão podre, no lugarzinho que tinha feito cavando com as unhas. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara na fazenda, ela conseguiu dormir um pouco, não porque o medo tinha passado, mas porque agora ela tinha uma escolha. Uma escolha terrível, mas ainda assim uma escolha. Os dias foram passando e Esperança foi aprendendo como funcionava a fazenda Pedra Branca. Era como um mundo à parte, com suas próprias leis e seus próprios segredos. O coronel Damasceno era o rei absoluto daquele reino de horrores, e todos que viviam ali eram seus súditos amedrontados.
Os vaqueiros trabalhavam calados, de cabeça baixa, fazendo suas obrigações sem questionar nada. As mulheres que cuidavam da casa sussurravam entre si, mas nunca falavam alto demais. Todos tinham medo, mas Esperança também descobriu que não era a primeira menina que passava por aquela situação. Dona Conceição, numa manhã em que estava mais corajosa, contou para ela sobre outras que vieram antes. Teve uma que se chamava Rosinha, disse a velha, olhando para todos os lados. Menina bonita que nem você, cabelo dourado que parecia fio de ouro. O coronel comprou ela de um comerciante de Petrolina que estava devendo dinheiro para ele. Ela resistiu por uns 3 meses, até que uma noite, Dona Conceição não conseguiu continuar. Só balançou a cabeça e sussurrou. Nunca mais a gente viu ela por aqui. O que aconteceu com ela? Perguntou Esperança, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Dizem que ela tentou se matar com um pedaço de vidro, respondeu Dona Conceição. Mas não conseguiu. Aí o coronel ficou tão furioso que mandou os homens dele levarem ela para bem longe daqui, para um lugar onde fazem, coisas piores que a morte com as meninas. A velha olhou para Esperança com lágrimas nos olhos. Por isso que eu digo para você, não resista tanto, menina. Às vezes, é melhor aceitar o destino do que tentar mudar ele. Mas Esperança não conseguia aceitar essa ideia. Toda vez que olhava para o punhal escondido embaixo do colchão, lembrava das palavras de Januário. É melhor morrer como gente do que viver como animal. E ela tinha certeza de que preferia morrer 1000 vezes a se dobrar para aquele monstro. A cada dia que passava, a raiva crescia dentro dela como fogo que nunca se apaga. Raiva do pai que a vendeu, raiva do coronel que a comprou, raiva de um mundo que permitia que essas coisas acontecessem. Foi então que ela começou a planejar. Não uma fuga, porque sabia que era impossível. Não uma morte, porque ainda tinha a esperança de que as coisas pudessem mudar. Ela começou a planejar uma resistência que ia durar o tempo que fosse preciso, até que aparecesse uma chance de dar o troco em todo mundo que tinha feito mal para ela. E quando essa chance aparecesse, Esperança ia estar pronta, observada por alguém que ela nunca imaginou que existisse. Era numa tarde de quinta-feira, quando o sol estava rachando de tão quente e Esperança estava estendendo as roupas no varal atrás da casa, que ela notou uma sombra estranha se movendo entre as árvores do quintal. A princípio, pensou que fosse algum dos trabalhadores, mas quando olhou melhor, viu que era uma figura que nunca tinha visto antes. Um homem alto, de barba cerrada e olhos que pareciam enxergar a alma da gente. O homem se aproximou devagar, como quem não quer assustar um bicho ferido. Quando chegou perto o suficiente para ela ver o rosto dele direito, Esperança ficou sem ação. Era um homem bonito, devia ter uns 30 e poucos anos, com a pele morena de quem trabalha no sol. Mas tinha alguma coisa nos olhos dele que era diferente de todos os outros homens que ela conhecia. Não era a frieza do coronel, não era o medo dos vaqueiros, era alguma coisa que parecia tristeza, misturada com raiva. Não tenha medo, disse ele com uma voz baixa e rouca. Eu não vou fazer mal para você. Esperança largou as roupas que estava segurando e ficou pronta para correr, mas alguma coisa na voz dele a fez ficar parada. Quem é você? Perguntou ela, tentando não demonstrar o medo que estava sentindo. O que quer comigo? O homem olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo. Depois respondeu. Meu nome é Antônio Pereira. Sou delegado da cidade vizinha e vim aqui investigar umas denúncias que chegaram até mim sobre o que acontece nesta fazenda. Esperança sentiu o coração disparar. Um delegado? Será que finalmente alguém ia fazer alguma coisa contra o coronel Damasceno? Denúncias? Perguntou ela, tentando não deixar a Esperança tomar conta completamente. Que tipo de denúncias? Antônio se aproximou mais um pouco e falou bem baixinho. Denúncias sobre meninas que desaparecem, sobre compra e venda de gente, sobre coisas que fazem qualquer pessoa de bem perder o sono. Ele olhou bem nos olhos dela. E denúncias sobre uma menina de 16 anos que foi vendida pelo próprio pai há algumas semanas. Esperança sentiu as pernas fraquejarem. Alguém sabia o que tinha acontecido com ela. Alguém estava procurando por ela. Como você soube? Perguntou ela com a voz embargada. Quem te contou? Antônio suspirou fundo antes de responder. Sua vizinha, Dona Maria do Carmo.
Ela viu quando seu pai te levou embora naquele dia e achou estranho você não voltar. Depois ficou sabendo que ele andava gastando dinheiro na cidade, dinheiro que ninguém sabia de onde tinha vindo. Ela juntou os pontos e veio me procurar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Esperança. Dona Maria do Carmo, a vizinha que sempre foi gentil com ela, que às vezes dava um prato de comida quando não tinha nada em casa. Ela não tinha sido esquecida. Alguém tinha sentido falta dela. "Você vai me tirar daqui?" perguntou ela, agarrando no braço do delegado. "Você vai prender o coronel?" A expressão no rosto de Antônio mudou. Ficou mais séria, mais pesada. "Não é tão simples assim, menina. O coronel Damasceno tem muitos amigos poderosos. Tem juiz no bolso, tem político que deve favor para ele, tem gente influente em toda a região. Se eu chegar aqui com mandado de prisão sem ter provas suficientes, ele vai sair livre em 2 horas e depois vai sumir com você para um lugar onde ninguém nunca mais vai encontrar." Esperança sentiu a esperança se desfazendo de novo. "Então não tem jeito mesmo?" perguntou ela, com a voz de quem estava se afogando. "Eu vou ficar presa aqui para sempre?" Antônio segurou as mãos dela e Esperança notou que elas eram calejadas, mas gentis. "Tem jeito sim. Mas precisamos ser espertos. Precisamos de provas que não deixem dúvida nenhuma sobre o que ele faz aqui. E para isso, eu preciso da sua ajuda." "Minha ajuda?" perguntou Esperança, não entendendo muito bem o que ele queria dizer. "Como eu posso ajudar?" Antônio olhou mais uma vez ao redor, depois tirou do bolso um pequeno gravador, daqueles antigos que usavam fita cassete. "Você vai gravar as conversas dele. Vai gravar quando ele falar sobre você, sobre outras meninas, sobre os negócios sujos que ele faz. Com essas gravações, posso conseguir mandado de prisão que nenhum juiz vai ter coragem de negar." Esperança olhou para o gravadorzinho na mão dele. Era tão pequeno que cabia na palma da mão, mas representava a possibilidade de liberdade. "E se ele descobrir?" perguntou ela. "Se ele me pegar com isso?" Antônio olhou bem sério para ela. "Não vou mentir para você. Se ele descobrir, vai ser muito perigoso. Mas se você não tentar, vai continuar sendo prisioneira dele para sempre. A escolha é sua." Esperança pensou na mãe. Pensou em Dona Maria do Carmo, que tinha se importado o suficiente para procurar ajuda. Pensou em todas as outras meninas que tinham passado por ali e nunca mais foram vistas. Pensou na Rosinha de cabelo dourado que Dona Conceição tinha contado. Ela não podia deixar que outras meninas passassem pelo que ela estava passando. "Eu vou fazer", disse ela, pegando o gravador da mão de Antônio. "Vou conseguir essas provas para você." O delegado sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado ali. "Você é corajosa, menina. Mais corajosa que muito homem que eu conheço." Ele explicou como usar o aparelho, como esconder ele, em que momentos era melhor gravar. "Eu volto aqui daqui a 1 semana para pegar as fitas. Você consegue aguentar mais 1 semana?" "Consigo", respondeu Esperança com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. "Consigo aguentar o tempo que for preciso." Antônio se preparou para ir embora, mas antes de sair de vez, virou-se para ela e disse: "Esperança, eu quero que você saiba de uma coisa. O que seu pai fez com você foi crime. O que o coronel está fazendo é crime. E eu vou fazer de tudo para que os dois paguem pelo que fizeram. Você não merecia passar por isso, e não é culpa sua que esteja acontecendo." Essas palavras entraram no coração de Esperança como água fresca num dia de seca. Era a primeira vez, desde que tinha chegado ali, que alguém dizia para ela que não era culpa dela, que ela não merecia aquele sofrimento. Ela escondeu o gravador num lugar seguro e passou o resto do dia pensando no plano. Ia ser perigoso, ia ser assustador, mas pela primeira vez em semanas, ela sentia que tinha uma chance real de sair dali. Naquela noite, quando o coronel apareceu na porta do quarto dela para fazer sua visita de terror diária, Esperança olhou para ele de um jeito diferente, não mais com medo total, mas com a determinação de quem tinha uma missão para cumprir. "Logo você vai parar com essa resistência boba", disse ele como sempre dizia. "Logo vai entender que é melhor aceitar as coisas como elas são." Mas desta vez, Esperança sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que estava carregado de uma promessa. Logo ele ia descobrir que tinha escolhido a menina errada para tentar quebrar. E quando descobrisse, ia ser tarde demais. Agora que vocês viram como Esperança encontrou uma fagulha de esperança na escuridão, me digam aí nos comentários.
Vocês acham que ela vai conseguir gravar as provas que o delegado precisa? E se inscrevam no canal para não perderem o que vem por aí, porque a história está só começando a esquentar. Os mais tensos da vida de Esperança. Carregar aquele gravadorzinho escondido era como carregar uma bomba pronta para explodir. Ela tinha que ser esperta, tinha que ser paciente, tinha que esperar o momento certo para conseguir as gravações que o delegado Antônio precisava. Mas o coronel Damasceno não era homem de falar muito na frente dos outros, e conseguir ele sozinho estava sendo mais difícil do que ela imaginava. A oportunidade apareceu numa sexta-feira à noite, quando o coronel recebeu a visita de um homem que Esperança nunca tinha visto antes. Era um sujeito gordo, com barriga de chope e roupa cara, que chegou num carro preto igual ao do coronel. Quando ele desceu do veículo, Esperança viu que era alguém importante, porque até o coronel, que não respeitava ninguém, fez questão de receber o homem na porta da casa grande. Esperança estava servindo o jantar quando conseguiu ouvir parte da conversa entre os dois. O homem gordo era um político da capital, alguém que tinha poder de verdade e estava falando sobre uns negócios que eles faziam juntos. "Coronel", dizia ele com a voz oleosa, "preciso de mais 3 meninas para aquele cliente especial de São Paulo. Ele pagou antecipado e está ficando impaciente." O sangue de Esperança gelou nas veias. Eles estavam falando sobre venda de pessoas como se fossem gado, e ela estava ali, com o gravador ligado no bolso do avental, captando cada palavra daquela conversa maldita. 3 meninas é muito numa vez só, respondeu o coronel. Chama muita atenção. Já tive problema com um delegado metido a herói que anda farejando por aqui. Que delegado? Perguntou o político, com uma preocupação na voz. Antônio Pereira, da cidade vizinha. Mas não se preocupe, já dei um jeito de transferir ele para bem longe daqui. Semana que vem, ele vai estar investigando roubo de galinha no interior de Alagoas. Os dois riram, uma risada nojenta que fez Esperança ter vontade de vomitar. Ela quase derrubou a travessa que estava carregando quando ouviu isso. Antônio ia ser transferido? Isso significava que ela ia ficar sozinha de novo? Que não ia ter mais ninguém para ajudar ela? O desespero começou a tomar conta, mas ela conseguiu se controlar. Tinha que continuar gravando, tinha que conseguir provas suficientes antes que fosse tarde demais. E quanto à menina nova? Perguntou o político. Aquela que você comprou há algumas semanas, já está pronta para o mercado? Esperança sentiu o coração parar de bater. Eles estavam falando dela? Ainda não, respondeu o coronel. Essa daí está sendo mais difícil de quebrar do que eu imaginava. Mas não se preocupe, logo ela vai entender que não tem escolha. E quando entender, vai render um bom dinheiro. Menina bonita como essa vale ouro no mercado certo. Esperança continuou servindo a comida, tentando não demonstrar que estava ouvindo cada palavra, mas por dentro estava pegando fogo de raiva. Eles falavam dela como se fosse uma mercadoria, como se fosse um animal de estimação que eles estavam domesticando. A vontade que ela tinha era de pegar a faca da cozinha e enfiar no peito dos dois desgraçados, mas sabia que tinha que ser inteligente. Fale sobre essa resistência dela, disse o político interessado. Que tipo de problema ela está dando? O coronel riu e tomou um gole da cachaça. Menina teimosa que nem jumento cego. Não baixa a cabeça, não pede desculpa, fica me olhando como se quisesse me matar. Mas isso é até bom, porque quando eu conseguir quebrar ela, vai ser muito mais gostoso. Esperança teve que se apoiar na parede para não cair. A maldade daquele homem não tinha limite, não tinha fundo. Ele não estava só querendo usar ela, estava querendo destruir ela por prazer. Estava querendo quebrar o espírito dela só para sentir o gosto da vitória. Mas ela não ia dar esse gosto para ele. Ia resistir até o último suspiro. A conversa continuou por mais de 1 hora. E Esperança conseguiu gravar coisas que fariam qualquer juiz do mundo condenar os 2 monstros. Falaram sobre outras meninas que tinham vendido, sobre políticos e empresários que compravam, sobre uma rede inteira de gente poderosa que estava envolvida naquela sujeira. Quando finalmente terminaram de conversar e o político foi embora, Esperança tinha na mão provas suficientes para derrubar não só o coronel, mas toda a quadrilha dele. Mas agora tinha um problema novo. Como entregar as gravações para Antônio se ele ia ser transferido? Ela não sabia nem quando ia ser a transferência, nem se ele conseguiria voltar para buscar as fitas.
Talvez fosse melhor tentar fugir com as gravações e procurar outro delegado em outra cidade. Mas como? O coronel tinha homens armados vigiando a fazenda o tempo todo. Foi então que Januário apareceu de novo na janela do quarto dela, bem de madrugada. Menina, sussurrou ele, aconteceu uma coisa que você precisa saber. Vi um homem estranho rondando a fazenda hoje de tarde. Acho que era aquele delegado que andava investigando por aqui. Esperança se aproximou da janela rapidamente. Ele estava aqui? Você falou com ele? Falei sim, respondeu Januário. Ele me disse para avisar você que a transferência dele foi adiada, mas que não pode mais aparecer aqui porque está sendo vigiado. Disse que você tem que encontrar um jeito de levar as gravações até a cidade, que ele vai estar esperando na igreja do Modziantes no centro toda manhã de domingo. Esperança sentiu um alívio enorme. Ainda tinha chance. Mas como eu vou sair daqui? Perguntou ela. O coronel não me deixa nem ir até o portão da fazenda. Januário pensou por um momento, depois disse: domingo que vem é dia da festa de São João na cidade. O coronel sempre vai nessas festas para fazer política e mostrar que é homem do povo. Ele vai levar alguns empregados da fazenda para fazer número, inclusive as mulheres da cozinha. Se você conseguir convencer Dona Conceição a te levar junto. Era arriscado, mas era a única chance. Esperança passou o resto da noite pensando em como convencer a velha cozinheira a ajudar ela. Dona Conceição tinha medo do coronel, mas Esperança sabia que no fundo ela tinha um coração bom. Na manhã seguinte, quando estava ajudando na cozinha, Esperança resolveu tentar. Dona Conceição, disse ela bem baixinho, preciso da sua ajuda para uma coisa muito importante. A velha olhou ao redor, nervosa. Que ajuda, menina? Você sabe que não posso fazer nada que deixe o coronel bravo. Esperança pegou nas mãos rugosas da mulher. É sobre as outras meninas que passaram por aqui. Sobre a Rosinha e todas as outras. Tenho um jeito de fazer justiça por elas, mas preciso ir até a cidade no domingo. Dona Conceição ficou pálida. Menina, você está louca? Se o coronel descobrir... Esperança interrompeu. Ele não vai descobrir. Você vai dizer que precisa de mim para ajudar a carregar as coisas da festa. Vou ficar perto de você o tempo todo. Não vou fazer nada que chame atenção. Só preciso de alguns minutos para resolver uma coisa importante. A velha ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para as mãos calejadas. Depois suspirou fundo e disse: Está bem, mas se der alguma coisa errada, eu não sei de nada, ouviu? Esperança abraçou a mulher com força. Obrigada, Dona Conceição. A senhora está ajudando a salvar muitas pessoas. Domingo chegou, e com ele a possibilidade de liberdade que Esperança estava esperando há tanto tempo. Quando saíram para a festa de São João, ela carregava no bolso não só o gravador com todas as provas, mas também a esperança de que finalmente a justiça ia ser feita. O que ela não sabia é que o coronel Damasceno estava desconfiado de alguma coisa e que aquele domingo ia ser o dia mais perigoso da vida dela. Quadrilha dançando, barraquinhas vendendo milho assado e quentão, gente de todo o canto da região se divertindo como se não houvesse amanhã. Esperança chegou junto com Dona Conceição e outros empregados da fazenda, mas o coração dela estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ali estava a sua chance de liberdade, mas também o risco de tudo dar errado. O coronel Damasceno chegou poucos minutos depois, vestido com roupa de couro fino e chapéu novo, cumprimentando todo mundo como se fosse o rei da festa. Esperança viu quando ele conversou com o prefeito, quando apertou a mão de vários comerciantes importantes, quando riu das piadas de pessoas que tinham medo dele, mas fingiam ser amigas. Era nojento ver como aquele monstro conseguia enganar tanta gente. Dona Conceição se aproximou dela e sussurrou: Agora é a sua chance, menina. O coronel está ocupado com a política dele, mas não demore muito, porque se ele notar que você sumiu, vai dar problema. Danado! Esperança apertou a mão da velha e murmurou: Se alguma coisa der errado, a senhora não sabe de nada. Está ouvindo? Não quero que pague pelo que eu estou fazendo. Ela se afastou devagar da barraquinha onde estava ajudando a vender comida e caminhou em direção à igreja que ficava do outro lado da praça. O coração batia tão forte que ela achava que todo mundo podia ouvir. A cada passo que dava, olhava para trás para ter certeza de que o coronel não estava vendo. Quando chegou, na porta da igreja, viu o delegado Antônio esperando ali,
vestido de roupa comum para não chamar atenção. Esperança, disse ele, aliviado ao vê-la. Conseguiu as gravações? Ela tirou o pequeno gravador do bolso e entregou para ele com as mãos tremendo. Consegui coisas que vão fazer você não acreditar, disse ela. Eles falaram sobre tudo. Sobre outras meninas, sobre políticos que compram gente, sobre uma rede inteira de desgraçados que fazem essas maldades. Antônio pegou o gravador como se estivesse segurando ouro puro. Você é uma heroína, menina. Com isso aqui posso prender não só o coronel, mas metade da corja que manda nessa região. Ele guardou o aparelho no bolso e olhou bem sério para ela. Mas agora vem a parte mais difícil. Você tem que voltar para a fazenda e fingir que nada aconteceu. Preciso de tempo para conseguir os mandados de prisão e organizar a operação. Pode ser perigoso se ele desconfiar de alguma coisa. Quanto tempo? Perguntou. Esperança, sentindo o medo voltar. 2, 3 dias no máximo, respondeu o delegado. Vou trabalhar dia e noite para acelerar tudo. Você consegue aguentar mais alguns dias? Esperança pensou em todas as meninas que tinham passado por aquela situação antes dela, pensou na Rosinha de cabelo dourado, pensou em todas as que ainda poderiam ser salvas se ela aguentasse firme. Consigo, disse ela, tentando passar mais confiança do que realmente sentia. Mas se der alguma coisa errada, se ele descobrir, Antônio segurou as mãos dela. Não vai descobrir. E mesmo que descubra, não vou deixar nada acontecer com você. Tenho minha palavra de homem. Esperança sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso pequeno, mas era real. Ela estava voltando para a praça quando aconteceu o que mais temia. O coronel Damasceno estava parado bem no meio do caminho, olhando diretamente para ela com aqueles olhos frios que pareciam ver através da alma. Onde você estava? Perguntou ele com uma voz baixa e perigosa. Fui ao banheiro, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Estava passando mal do estômago. O coronel a encarou por uns segundos que pareceram horas. Depois se aproximou devagar, como uma cobra se aproximando da presa. Mentirosa, disse ele. Vi você conversando com um homem na igreja. Quem era? Esperança sentiu o sangue gelar, mas sabia que não podia demonstrar medo. Era só um conhecido da minha família, disse ela. Estava perguntando notícias da minha terra. Que conhecido? Insistiu o coronel. Como era o nome dele? Esperança inventou rapidamente. José da Silva. Trabalha na feira da cidade vizinha. O coronel ficou em silêncio, mas ela sabia que ele não estava acreditando na história. Quando voltaram para a fazenda, ele mandou ela ir direto para o quarto e trancou a porta por fora. Pela primeira vez, desde que chegara ali, Esperança estava verdadeiramente prisioneira. Os 2 dias que seguiram foram os mais longos da vida dela. O coronel não apareceu no quarto nenhuma vez, mas ela podia sentir que ele estava planejando alguma coisa terrível. Dona Conceição trazia comida, mas não falava nada, só balançava a cabeça com preocupação. Januário tentou aparecer na janela, mas havia guardas vigiando o tempo todo. Na terça-feira de manhã, Esperança acordou com o barulho de carros chegando na fazenda. Muitos carros. Quando olhou pela fresta da janela, viu uma coisa que fez o coração dela quase parar de alegria. Eram carros da polícia. O delegado Antônio tinha conseguido os mandados e viera buscar ela. Mas a alegria durou pouco. O coronel apareceu no quarto dela como um furacão, com a cara transtornada de raiva. "Sua desgraçada!" gritou ele. "Era você que estava passando informação para a polícia." Ele agarrou ela pelo cabelo e arrastou até a janela. "Olhe lá fora! Vê toda aquela confusão? É tudo culpa sua?" Esperança olhou e viu que havia mesmo uma confusão danada. Policiais correndo para todos os lados, vaqueiros sendo presos, carros de reportagem chegando. E no meio de tudo, o delegado Antônio com um megafone gritando: "Coronel Damasceno, você está cercado! Saia com as mãos para cima! Você acabou com a minha vida!" berrou o coronel, tirando uma pistola da cintura. "Mas não vai viver para contar história." Esperança viu a morte nos olhos dele e lembrou do punhal que Januário tinha dado para ela. Ainda estava escondido embaixo do colchão. Quando o coronel levantou a arma para atirar, ela se jogou no chão, pegou o punhal e, num movimento rápido, cravou na perna dele. O coronel gritou de dor e deixou a pistola cair. Esperança correu para a porta, gritando: "Socorro!"
Estou aqui! Estou viva! A porta do quarto foi arrombada na mesma hora e o delegado Antônio entrou correndo, seguido por outros policiais. Quando viu Esperança ali, viva e inteira, ele sorriu de uma forma que iluminou o rosto todo. O coronel Damasceno foi preso ali mesmo, sangrando da perna e xingando como um demônio. Junto com ele, foram presos mais de 20 pessoas envolvidas na rede de tráfico humano, incluindo o político gordo que tinha jantado na fazenda naquela noite terrível. As gravações que Esperança tinha conseguido fizeram um estrago danado no esquema criminoso da região. 6 meses depois, Esperança estava numa casa pequena, mas limpa na cidade, trabalhando numa loja de tecidos e estudando à noite para terminar os estudos que tinha abandonado. O delegado Antônio virava e mexia, passava lá para saber como ela estava, e aos poucos foi nascendo entre eles um sentimento bonito, um amor construído sobre respeito e admiração mútua. O coronel Damasceno foi condenado a 30 anos de prisão. Zé Maldito, o pai de Esperança, também foi preso por venda de pessoas e estava cumprindo pena numa penitenciária do interior. Esperança nunca mais quis ver nenhum dos dois, mas sabia que a justiça tinha sido feita. E assim, meu povo querido, termina a história de uma menina que foi vendida como mercadoria, mas que encontrou forças para lutar pela própria liberdade e pela justiça. Esperança provou que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe uma luz no fim do túnel para quem tem coragem de lutar por ela. Agora eu quero saber de vocês, o que mais chamou a atenção na história da Esperança? Que lições vocês tiraram dessa jornada de sofrimento e vitória? Contem aí nos comentários suas próprias histórias de superação, porque sei que muitos de vocês já passaram por situações difíceis e conseguiram dar a volta por cima. E se essa história tocou o coração de vocês, como tocou o meu, se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir histórias assim. Porque cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento ajuda essas histórias a chegarem em mais gente que precisa de esperança. Até a próxima, meu povo abençoado!